A nova Chevrolet Montana chegou querendo brigar com um monte de gente, desde as versões de topo da Fiat Strada automáticas até as versões de entrada da Fiat Toro também automáticas. Só que nenhuma rival dela vai ser tão rival, uma rival tão direta quanto esta aqui, a Renault Oroch. E são as duas que a gente vai colocar para um duelo definitivo no Mob Avalia de hoje. Lembrando que esse é o Mob Avalia, a gente ficou uma semana com cada uma dessas picapes e agora eu vou atribuir notas para elas em diversos aí atributos e quesitos e a gente vai somar essas notas no final e aí a gente vai declarar qual dessas picapes foi a vencedora do nosso duelo. Bora começar! Começando pelo preço, né? Essa aqui é a Chevrolet Montana 2023 Premier 1.2 Turbo, é a versão mais cara. Apesar disso, chegou com um preço bem competitivo no mercado, 140 mil reais, um pouco acima de 140 mil reais, que é um pressão aí se a gente levar em consideração o contexto do segmento. Por isso, no quesito preço, ela leva nota 10. Já a Oroch é a versão de topo também, essa aqui que está com a gente, é a Outsider, é a única com motor 1.3 turbo, então compete mais diretamente com a Montana Premier. 146.900 é o preço dela. Custo-benefício não é tão bom quanto o da Montana assim, então ela vai levar uma nota 8, porque dentro do segmento ainda é um preço competitivo. O visual da nova Montana você já viu muitas vezes provavelmente no YouTube recentemente. A Chevrolet fala que é inspirado aí em modelos como Trailblazer americano, Blazer vendido nos Estados Unidos, mas a gente bem sabe que essa carinha aqui tem aquela inspiração também na Fiat Toro, né? É um visual bem bonito, chama atenção, delgado, linhas simples, porém bem eficientes. Destaque aqui para o conjunto óptico dianteiro, DRL de LED, faróis com projetor em LED e ajuste manual de altura do facho, só a luz de seta aqui embaixo é que é halógena. Em relação ao Oroch, a Montana é um pouco mais estreita, ela é um pouco menos comprida e tem um entre-eixos também alguns centímetros menor. A gente vai colocar todas as dimensões na descrição do vídeo, na ficha técnica completaça das duas aqui na descrição do vídeo. Só que a Montana tem uma vantagem, ela é mais alta e a linha de cintura dela, na verdade a linha de ombro dela aqui nos vidros é mais elevada, que ajuda a passar uma maior sensação de robustez e porte. Vamos ali para a traseira. Ah, esqueci de dar uma nota para o visual da nova Montana e em termos de design eu vou dar nota 8 para ela. Aqui na traseira a gente tem mais uma vez lanternas muito inspiradas na Toro, o desenho é praticamente igual, só que são halógenas, não tem LED aqui. A diferença para a traseira da Toro é que tem essa barra em preto brilhante horizontal interligando as lanternas e tem também a inscrição Chevrolet na tampa aqui da caçamba, na chapa, em baixo relevo. Essa inscrição em alto relevo aqui também em preto brilhante é um acessório, assim como os estribos laterais que estão ali atrás de mim. E essa capota rígida elétrica, ela também é um acessório de série, ela vem com uma capota marítima de lona convencional. Olha só que gostosinho, a abertura dela é amortecida e além disso é uma abertura elétrica. Então, ou seja, você ao travar o carro com a chave presencial, trava aqui também. Na Oroch eu vou te mostrar que isso não acontece daqui a pouco. Outra vantagem é que a litragem da caçamba da Montana é maior, 834 litros. Porém, a capacidade de carga é menor, são 600 kg contra 650 da Oroch, por causa da suspensão traseira que é mais simples por eixo de torção. A Oroch tem uma arquitetura já multilink independente. Essa arquitetura é mais compacta, é o que ajuda a ter essa litragem maior e ter a capacidade de carga menor. Outra coisa que me chamou a atenção, aqui ela tá limpinha, mas a gente pegou estrada de terra com a nova Montana e encheu de poeira aqui dentro. A GM fala que tem uma excelente vedação contra a água e tal. Não peguei chuva, mas quando a gente pegou a estrada de terra com ela, entrou poeira e isso não é um bom sinal. Bora conhecer agora a Oroch? A Oroch você já sabe é derivada diretamente do Duster. Tudo bem que o Duster trocou de geração em 2020, a Oroch continuou, recebeu um facelift, tem uma cara agora um pouquinho diferente do Duster, inclusive os faróis são os mesmos do Duster antigo. Mas usar a plataforma do Duster deixa ela mais robusta, mais larga do que a Montana, como a gente já falou. Os faróis são totalmente halógenos, nada aqui é em LED, inclusive esse DRL que você está vendo aqui aceso
é halógeno e essa luz auxiliar que você está vendo deixando a frente mais bicuda é um acessório, não vem de série na Aurok. Vem aqui comigo para a lateral. Aqui, como eu falei, a Aurok tem uma linha de ombro um pouco mais baixa, os vidros são maiores e as caixas de roda também são maiores. E isso deixa ela com uma sensação de um porte menor do que a Montana, embora, como eu já tenha te falado, as dimensões sejam bem similares. As rodas são aro 16, enquanto as da Montana são aro 17, e os pneus da Aurok são de uso misto. Os da Montana são para uso convencional na cidade. Essa é uma diferença aí da Aurok para a Montana. Vamos aqui para a traseira. Aqui nas lanternas a Renault usa um truque, né? São 3 guias separados, aqui como se fossem de LED, para dar esse efeito tridimensional. Mas isso aqui não é de LED não, é halógeno, assim como a da Montana. No facelift que ela recebeu, ela perdeu a inscrição Aurok que ficava aqui e passou a vir aqui num nome maior por adesivos e não mais por tags como a do emblema da Renault em cromo. Outra questão aqui da Aurok que eu já tinha mencionado, olha a abertura da caçamba. Ela não é amortecida e também não é elétrica, então para você fechar, para você trancar no caso, só colocando a chave aqui direto nessa fechadura, porque senão ela não tranca. E aí qual que é o perigo? Tem aqui a trava do step. E se você deixa ela aberta, o step fica ali embaixo, facilita o roubo ou furto do seu step. Então atenção você que está pensando em comprar a Aurok para essa questão. Questão da caçamba eu já falei, a da Aurok tem uma litragem menor, se eu não me engano são 683 litros, a informação correta vai estar aqui embaixo, se eu tiver falado besteira, mas ela é menor, porém com uma maior capacidade de carga, 650 kg, por causa daquela arquitetura traseira da suspensão que eu falei para vocês, que da Aurok é multilink, mais robusta, porém ocupa mais espaço. Ah, nota de design. Bom, eu particularmente acho a Montana mais elegante, mais bonita do que a Aurok, né, que tem esse visual mais robusto, né, e tal. Então eu dei nota 8 para a Montana, vou dar nota 6 para o design da Aurok, até porque já é um design que está um pouco batido aí, esse do Duster de primeira geração. E você, o que acha? Concorda? Diz nos comentários. Vamos falar agora aqui do interior, espaço interno. A GM diz que a Montana tem o melhor espaço interno do segmento. Vou ser sincero para vocês, para pernas, aqui ó, tem uma mão fechada inteira aqui, esse banco está ajustado para mim, tem 1,70 de altura, você já conhece. Não achei melhor do que o da Aurok, achei na verdade muito parecido. O que é melhor? O espaço para os ombros. A Montana consegue ter uma aplicação de cabine com um aproveitamento de espaço para os ombros muito bom. Para a cabeça também é bem similar. E como a litragem da caçamba é maior na Montana que na Aurok, então ela vai ganhar uma nota um pouquinho maior que a Aurok, vai ganhar uma nota 6 em espaço interno, porque ela ainda tem um espaço bem acanhado, principalmente aqui na fileira traseira. Falando em fileira traseira, aqui o que a gente tem na Montana? Um revisteiro só desse lado, tem essa luzinha de cortesia, ela não tem nenhum porta-objeto, inclusive aqui nas portas laterais não tem, mas tem uma tomada 12 volts e 2 entradas USB do tipo A. Ah, tem alça de teto dos dois lados também. Aqui no banco da frente a gente consegue perceber talvez o maior vacilo da nova Chevrolet Montana, que é o acabamento. Todas as unidades, eu já andei acho que umas 3, 4 unidades da Montana, todos têm esse mesmo padrão, que é esse painel, que isso aqui é enxertado, né? Eles pegaram o painel do Tracker e colocaram uma solução diferente aqui de acabamento, e a gente consegue perceber como se fossem umas ondas aqui, né? Vários desalinhamentos e algumas rebarbas. Não gostei disso. Portanto, no quesito acabamento, a gente vai dar uma nota 4 para a Montana. Aliás, inclusive, a Montana tem quase todas as peças aqui de acabamento, inclusive os bancos e tal, herdados do Tracker, tirando essa moldura aqui para a central multimídia. Por outro lado, a nova Montana é bem mais equipada do que a Aurok. Tem esse cluster aqui que é só parcialmente digital, monocromático e que podia ser uma tela digital melhor? Tem, isso aqui é um vacilo também. Porém, ela tem ar-condicionado automático digital, a central multimídia nela é mais moderna, mais bonita, mais intuitiva, mais fácil de mexer que a da Aurok
e você já pode ter Wi-Fi a bordo e aquele sistema OnStar, né, de concierge e rastreamento, etc. e tal. Esses dois serviços são pagos à parte. E ela tem vários outros itens de série a mais. Os vidros elétricos são todos com função um toque anti-esmagamento, isso na Aurok também é. Retrovisores elétricos, só que o rebatimento não é elétrico, na Aurok também não é. Vou pegar meu celular aqui porque eu vou ter que pegar uma cola, minha gente. Eu vou falar dos equipamentos de série da Montana e dar a nota para vocês verem. Nos itens de tecnologia e conforto, dos itens que a gente considera essenciais numa picape intermediária como ela, são 10 itens, ela tem o ajuste de altura do cinto do passageiro, ela tem a central multimídia, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, ela tem volante com ajuste de altura e profundidade, tudo bem que é difícil de mexer nisso aqui, ele é bem duro para você destravar e travar, mas tem o ar-condicionado automático digital, tem a chave presencial, que está aqui na minha mão, tem controle de cruzeiro, mas é um controle de cruzeiro simples, não é um ACC, tem faróis automáticos, inclusive os faróis são de LED, a gente já vai falar mais disso, e ela só fica devendo o sensor de chuva. Como a gente dá a nota de 2 em 2 e sempre arredonda para cima, são 9 de 10 itens, então ela tira nota 10 em itens de série que a gente considera essenciais para uma picape intermediária. Aí tem os itens bônus, que são os itens que são aquele plus a mais, né? E dos 10 itens que a gente considera bônus, ela traz 5. ACC ela não tem, pedal shifts aqui para troca de marcha ela não tem, o cluster digital que eu falei para vocês que ficou faltando, ela também não tem retrovisor interno eletrocrômico, nem retrovisores elétricos com rebatimento elétrico. Então esses 5 itens, ela dos 10 itens bônus, ela não tem. O que ela tem de itens bônus? Banco com revestimento em couro sintético, carregador de celular por indução, que vem de série, rodas de liga leve, tem algumas versões de picapes intermediárias que ainda não tem roda de liga leve. Ela tem facilidade da abertura da caçamba, lembra que eu falei para vocês? Abertura elétrica e amortecida? Então ela tem. E ela tem os controles à distância, então por um aplicativo no celular, através do sistema OnStar, você consegue destravar e travar as portas, fazer a partida remota do carro, etc. e tal. Ela traz essas funções. Então com isso ela ganha nota 10 em itens de série e mais 0,5 em bônus, porque a gente dá 0,1 de bônus a cada item a mais. Na parte de segurança, aí a coisa muda um pouquinho, porque ela traz, dos 10 itens que a gente considera essenciais, ela traz 6 airbags, ela traz câmera de ré, ela traz sensor de estacionamento traseiro, faróis de LED, ela traz também monitoramento de pressão dos pneus, traz alerta de ponto cego, fica ali, traz DRL, que é de LED ainda no caso dela. Então são 7 itens, a gente vai arredondar a nota, portanto, para 8, seguindo aquele critério que eu falei. O que ela não traz, lanternas traseiras em LED, é halógena, predisposição para reboque, a Montana não permite que você reboque nada. Para uma picape isso é realmente algo bizarro. E ela não tem também sensor de estacionamento dianteiro. Então essas são as notas que ela perde aí nos equipamentos de segurança que a gente considera essenciais. Os itens bônus, aí é que vem o negócio, ela não traz nenhum. O que a gente considera como itens bônus? Vetorização de torque, né, que é a possibilidade de você trabalhar com o torque das rodas dianteiras para uma picape, isso é interessante. Ela não tem ACC, ela não tem frenagem autônoma emergencial, ela não tem alerta de mudança de faixa, nem assistente de manutenção em faixa, não tem sistema de capotamento, não tem assistente de controle de descida, não tem detector de fadiga, não tem câmera de 360 graus e não tem tração 4x4, que a gente considera um item de segurança para uso fora da estrada para uma picape. Então ela ganha nota 8 em segurança do essencial e não ganha nada em termos de bônus. Lembra que eu te falei que não via muita diferença para o espaço para as pernas aqui na fileira traseira da Montana para a Aurok? Então, esse banco também está regulado para mim, né, 1,70 de altura, já falei para vocês. E aqui, ó, na Aurok, sobra até mais um pouco, principalmente do lado direito, porque os bancos da Aurok são muito tortos, é um projeto mais antigo. Sobra um pouco mais do que um palmo fechado, então um pouco mais que o da Montana.
O que é ruim no espaço para as pernas? Aqui no centro, o túnel central é mais elevado, até porque ele prevê tração 4x4 na Oroch, embora essa opção não seja oferecida no Brasil. E além disso, a gente tem aqui esse porta-copos e essa tomada 12 volts invadindo o espaço. Então quem senta aqui no meio sofre com espaço para as pernas. Essa tomada 12 volts é o único elo com a conectividade existente na fileira traseira da Oroch. Não tem tomada USB aqui atrás, também não tem porta-objetos na porta traseira, assim como na Montana. Tem luz de cortesia, assim como na Montana, tem 2 revisteiros contra um só da Montana, e a gente tem um acabamento até um pouco mais rebuscado aqui com esse apoio de braço suave ao toque, que na Montana é todo em plástico rígido. E o vidro traseiro também tem abertura elétrica por um toque só, como o da Montana. Como apesar do espaço para as pernas ser similar, a Oroch tem um espaço para a cabeça aqui atrás e para os ombros não tão bom quanto o da Montana, como eu falei para vocês, então a nota é um pouquinho maior para o espaço interno. Eu vou dar uma nota 4 para a Oroch. A Montana, você lembra, ganhou a nota 6. Bora ali para a fileira da frente. O acabamento da Oroch é simples, tá? Não vou dizer que é um acabamento melhor do mundo. Aqui, ó, plástico rígido e tal. Aqui é macio ao toque, inclusive uma área macia ao toque maior do que o da guarnição da porta da Montana. E além de tudo, os encaixes das peças são melhores. A gente não vê tanto desalinhamento, tanta rebarba quanto na Montana, tirando aqui na abertura do porta-luva. Então por isso o acabamento da Oroch é melhor que o da Montana e ele vai ganhar também uma nota melhor. E por isso ela ganha uma nota um pouco maior, nota 6 para o acabamento interno. Só não entendi muito esse vão aqui no meio do painel, que deveria ser um porta-celular, mas ele não tem nada antiderrapante. Então se você acelerar com mais força aqui, o celular vai cair no console, enfim. Realmente não achei nada prático isso aqui. Esse carregador de celular por indução é um acessório, não vem de série. E ele não funciona muito bem não, ele esquenta muito o celular. Não gostei muito dele. Central multimídia. É uma central fácil de mexer, rápida, intuitiva. Mas a da Chevrolet é mais legal, é mais nítida. E é mais completa, tem um Wi-Fi, tem um OnStar. Como eu já falei, essa aqui tem só o Android Auto e o Apple CarPlay sem fio. Então dá para o gasto, vai te atender no básico do que a gente espera hoje de uma central multimídia. Cluster também é analógico com um computador de bordo digital monocromático, igualzinho ao da Montana, outro pênalti. E no caso da Oroch, a gente tem os comandos aqui de voz e multimídia nesse comando satélite na coluna de direção. Ela tem também os retrovisores com ajuste elétrico, só que o rebatimento manual. E agora eu vou dar as notas para vocês dos equipamentos de série. Vou pegar minha colinha aqui, minha gente, porque de cabeça eu não vou saber dizer. Dos itens de conforto e tecnologia lá, dos que eu falei que a gente considerava mandatórios, né, para esse segmento, ela tem um ajuste para o cinto do passageiro de altura, ela tem a central multimídia, tem o Android Auto e o Apple CarPlay sem fio, tem capota marítima, uma capota marítima de lona, assim como da Montana, como vem de série. Ela tem um ar-condicionado automático digital, tá aqui. Ela tem protetor de caçamba, tem o controle de cruzeiro, simples também como o da Montana, mas tem o sensor de chuva e tem os faróis automáticos, embora os faróis sejam halógenos. O que ela não vai ter? Volante com regulagem de profundidade, o ajuste dele é só de altura. Inclusive quando você ajusta ele cai aqui quando você tira a trava. Outra coisa que ele não tem é chave presencial, a chave dele está aqui direto na ignição, como vocês estão vendo, e ele tem uma outra coisa, controle de cruzeiro. Então com isso, são 8 dos 10 itens mandatórios, nota 8 em equipamentos de conforto. A questão é que ele só leva 0,1 em ponto bônus pelos itens extras aí, que é pelo banco de couro sintético que você está vendo aqui. Nenhum dos outros itens que eu citei lá da Montana de itens bônus a Oroch tem, então por isso ela leva só 0,1 nos pontos bônus. Nos itens de segurança aí que a Oroch vai mandar mal, tá? Porque dos 6 itens de segurança mandatórios, a Oroch tem 4
ela tem sensor de estacionamento traseiro, ela tem câmera de ré, ela tem predisposição para reboque com 755 kg de capacidade de reboque e tem DRLs halógenos. Ela não tem sensor dianteiro, ela não tem alerta de ponto cego, ela não tem monitoramento de pressão dos pneus, faróis nem lanternas de LED e só tem 2 airbags frontais, faltaram os airbags laterais e de cortina, então ela ganha uma nota 4 aí em segurança. E bônus de todos aqueles itens que eu falei para vocês, ela só tem o sistema anti-capotamento, então ela ganha 0,1 no ponto de bônus. Outra coisa que eu queria falar para vocês é dos bancos dianteiros. Eles são mais curtos, inclusive as abas aqui abraçam menos o motorista que os da Montana. A gente já sente o peso da idade desses bancos, que são os bancos do Duster de primeira geração. Então isso vai se refletir no conforto, que eu vou falar lá na frente quando eu estiver andando com as duas. Por outro lado, tem aqui ó, um apoio de braço que na Montana não tem. Agora chegou a hora de a gente andar com as duas para dar as últimas notas. E antes, lembrar você para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Deixa lá, personaliza lá se você quer receber todas as notificações ou de uma playlist específica. Deixa um joinha no vídeo, deixa um comentário também. Lembrando que a gente tem avaliações completas, tanto da Oroch quanto da Montana. A gente vai deixar no card aqui em cima para você, porque eu estou falando mais resumido aqui, afinal é um comparativo, senão vai ficar muito longo. Vê essas avaliações, que aí você consegue ter uma noção melhor de como as duas picapes são, né, em detalhes. E se tiver alguma dúvida, se eu não falei alguma coisa, pergunta aqui no comentário, deixa nos comentários que a gente responde para você, beleza? Bora andar agora nas duas para ver quem anda melhor. Partiu então dar o rolê na Montana Premier. Como eu falei, a ficha técnica vai estar toda aqui embaixo, mas você já sabe que ela é equipada com o mesmo trem de força do Tracker, né, do Tracker Premier. Então a gente está falando de um motor 1.2 turbo, sem injeção direta de combustível, sem árvore contra-rotativa, então a injeção é indireta multiponto, e sem a árvore contra-rotativa, o projeto do motor fica com um custo mais baixo, tanto de concepção quanto de manutenção. Isso se reflete inclusive nas revisões. Nas revisões, né, da Montana até 60 mil quilômetros, a gente fez o comparativo, ela é ligeiramente mais barata que o da Oroch. Inclusive a Montana, né, entre as picapes compactas e compactas médias do mercado brasileiro automáticas, a revisão da Montana só não é mais barata, a da Montana automática, né, obviamente, que a da Strada, Ranch e Vulcano, né, com um motor 1.3 aspirado e câmbio CVT. Então, por conta disso, a gente vai dar uma nota 8 para a revisão da Montana, que fica abaixo de R$5.000 até 60 mil quilômetros, enquanto que a da Oroch passa um pouquinho de R$5.000. Agora vamos falar de desempenho. A gente está ouvindo aqui, ó, como o motor está gritando quando eu dou essa acelerada maior, porque é um motor de baixa capacidade cúbica, né, 1.2, então ele grita mais realmente quando você precisa dar um kickdown. Mas o desempenho, ele é bem honesto, assim. Teve gente que chegou a falar que ela poderia ser uma picape manca e tal, porque ela tem só 132 cavalos com gasolina, 133 cavalos com etanol, enquanto a própria Oroch chega aí a 170 cavalos, e enquanto a Toro tem aí 185 cavalos. Mas a realidade não é essa. Por quê? Porque a Montana é mais baixa em relação ao solo. Isso atrapalha em outro quesito, daqui a pouquinho a gente vai falar. Só que ela é mais aerodinâmica do que a Oroch, e inclusive do que a Toro. E ao mesmo tempo, ela é mais leve, né? Ela tem aí seus 1.300 quilos, ela é 100 quilos mais leve do que a Renault Oroch. Então a relação peso-potência ainda é inferior da Montana em relação ao Oroch. Tudo isso está aqui na descrição do vídeo, na ficha técnica. Porém, no saldo final ali, o desempenho dela, embora seja também um pouquinho inferior ao da Oroch, ele não deixa muito a desejar. É um desempenho bem satisfatório para uso na cidade, não sente falta. E na estrada, assim,
Até ali 100 km por hora, 120 km por hora, que é a velocidade de rodovia, o desempenho é bem ok, não falta fôlego, falta um pouco de elasticidade de desempenho imediato ali para você fazer ultrapassagem e tudo mais. É isso que fica devendo um pouquinho uma Montana, mas bem ok o desempenho dela. Então na parte de revisão, a Montana vai ganhar nota 8, só não vai ganhar nota 10 por causa da revisão da Fiat Strada 1.3 CVT, mas ao mesmo tempo ela ganha nota 6 em desempenho, que é um desempenho razoável ali dentro da média do segmento, não é espetacular também, não deixa a desejar. Só que a grande vantagem da Montana, especialmente em relação à Oroch e à Toro, é o consumo de combustível. Ela tem um consumo bem mais comedido do que a Oroch. É uma diferença realmente considerável, os números estão aqui embaixo para você olhar também. E nas nossas medições aqui na Mob Auto, a gente está com números sempre superiores a 10 km por litro aí, com gasolina, e mesmo com etanol também, o consumo dela é bem comedido, é a maior vantagem dela realmente em relação ao Oroch. E a gente vai dar uma nota 8 para o consumo da Chevrolet Montana 1.2 Premier automática. E por fim tem a questão aqui da dirigibilidade do conforto, né? A Montana tem direção elétrica, é bem levinha, deixa ela fácil de manobrar, diferentemente da Oroch, que a gente vai falar mais pra frente. Ela é mais ergonômica, a posição de dirigir é mais reta, o banco abraça mais o motorista, como eu já falei para vocês, e ela tem uma suspensão traseira por eixo de torção com aquele duplo batente que eu expliquei melhor na avaliação da Montana, que a gente falou que o vídeo está no card, e eu já expliquei para vocês, mas enfim, ela ajuda a conter os kicks ali da traseira quando a caçamba está vazia. Porém, a falta da suspensão multilink se faz sentir nessas horas, tá? O desempenho dessa questão dos kicks da suspensão traseira em comparação com a Oroch nos testes foi inferior. Eu senti pular mais a traseira da Montana em relação à Oroch, e além de tudo, a suspensão da Montana no geral, incluindo a dianteira, é mais seca, ela é mais dura, o que torna aí ela menos confortável para você usar na cidade, em vias esburacadas, em estrada de terra. Ela é mais baixa, todos os ângulos dela são inferiores, tirando o ângulo de saída, na verdade, mas o ângulo de ataque e o de transposição de rampa e o vão livre do solo são inferiores aos da Oroch. Então, para você usar, por exemplo, numa estrada de chão, você tem que ir mais devagar, porque você vai sentir os impactos com mais veemência aí na Montana. Mas ela é uma picape, quando você está numa estrada lisinha como essa agora, bem gostosa de dirigir, a questão da direção, o volante tem uma empunhadura legal e tudo mais, uma coisa compensa a outra, tem a questão da ergonomia que eu já falei para vocês. Então nesse cômputo geral aí, a gente pode dizer que a Montana pode levar uma nota 6 aí em conforto. Agora falando da Oroch. A Oroch tem aquela questão da ergonomia que eu falei para vocês, né? O banco não é centralizado em relação ao volante, né? Ele não é reto, isso se reflete lá atrás também. O banco não abraça tão bem o motorista. Resquícios, né? Reflexos de um projeto, vamos lembrar, o Duster de primeira geração, chegou no Brasil em 2012, já existia na Europa antes, e esse carro aqui é, né, a carroceria desse Duster ainda de primeira geração. Porém, ele tem uma suspensão bem mais robusta que a da Montana, né? A Oroch tem uma suspensão mais robusta que a da Montana, e por conta disso, né, transpor obstáculos com ela é mais fácil, você sente menos uma transferência, a transferência, né, dessas vibrações para dentro da cabine. O isolamento acústico é inferior, você escuta muito barulho de transmissão, barulho do motor, inclusive o barulho da turbina trabalhando, mas no geral esse conforto, principalmente de suspensão e tudo mais, quando você está dirigindo na estrada, a direção eletrohidráulica ela
por ser mais rígida, é mais agradável. Isso acaba compensando as outras questões, né? O isolamento acústico realmente não é legal na Oroch. Estou ouvindo barulho de vento, por exemplo, além da questão do barulho de motor que eu já falei para vocês. E além disso, para fazer manobra, o volante acaba se mostrando pesado demais porque ele é eletro-hidráulico e não elétrico, né? Então, ou seja, é uma direção hidráulica com auxíliozinho de uma caixa elétrica para ficar um pouquinho mais confortável, mas é uma direção hidráulica basicamente. Então ela é mais pesada para fazer manobra que a direção elétrica da Montana. Apesar disso tudo, o conforto de rodagem de suspensão é maior que o da Montana, uma coisa compensa a outra, como eu falei, e por isso a gente vai dar nota 6 para o conforto da Oroch, que é a mesma nota da Montana. Em relação ao desempenho, aí não tem realmente do que reclamar, né? Porque essa Oroch aqui anda muito, o 0 a 100 dela é pouca coisa, né, oficialmente superior ao da Chevrolet Montana, mas na prática a gente percebe mesmo o quanto que esses 170 cavalos deixam ela elástica, né? Não só o desempenho ali imediato nas arrancadas e retomadas, mas ela é mais elástica do que a Chevrolet Montana. Isso é bem importante em regimes baixos, regimes médios de rotação e tudo mais. Apesar do câmbio CVT, né, o câmbio automático de 6 marchas da Chevrolet é um pouco mais esperto, o CVT proporciona que ela grite um pouco mais e tal, mas apesar disso, em termos de desempenho, a Oroch vai ganhar nota 10. Em relação ao consumo, a Oroch bebe mais que a Montana, um bocado, tanto nos números do Inmetro quanto na prática. Os números estão todos aqui embaixo para você, e por conta disso, a gente vai dar aí uma nota 6 em consumo para ela, embora com esse motor 1.3 turbo ela seja aí um pouco mais econômica do que a equipada com motor 1.6 aspirado. E por fim as revisões, né? Como eu falei para vocês, a Oroch tem um custo de revisão aí um pouco mais caro, né, do que o da Montana, um pouquinho acima de R$5.000, ainda não é um preço muito alto. A Fiat Toro, por exemplo, tem um custo de revisão substancialmente mais caro que as duas, porém não é aí o suficiente para igualar ou bater a Montana. Então nesse quesito a gente vai dar nota 6 para a Oroch. Então como que ficam agora as notas finais? Rufem os tambores. A Montana, como eu falei para vocês, somando todas as notas, dividindo ali por 10, vai dar para ela uma nota de 7,4, com aqueles 0,5 de bônus ali nos equipamentos de conforto e tecnologia. A nota final 7,9. Já a Oroch ficou aí com 6,4 de pontuação básica, mais 0,2 daqueles bônus que eu falei para vocês. Total da Oroch 6,6. Então, neste comparativo, a vitória ficou com a Chevrolet Montana, que já era de se esperar, né? Afinal, é um produto mais novo, produto mais recente, está mais fresco no mercado. Acho que era mais ou menos uma obrigação dela conseguir essa vitória, mas ela conseguiu com uma boa margem, com uma boa vitória. E agora você diz se você concorda com esse resultado ou não. A caixa de comentários é sua. Se concordar, diga por quê. Se discordar, também diga por quê, porque eu quero saber muito o que você pensa a respeito de tudo isso. Claro, com muita educação, né? Discorda, ninguém é obrigado a pensar igual. Se você pensasse igual a mim, você seria eu. Não é o caso, mas discorde com educação, por favor, que todo mundo merece. Beleza? Te vejo no próximo Mob Auto Avalia, então. Um abraço e hasta luego.